Olá! Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está aqui nos acompanhando. Sou Patrícia Ziane Benites, ou como muitas vezes eu digo, estou Patrícia Ziane Benites, psicóloga, escritora, e hoje, depois, olha, nem conto. Esse ano está sendo um ano que todas aquelas gravações que estavam programadas, pensadas, planejadas há muito tempo estão se realizando, Que coisa boa, vamos comemorar então. É verdade, é verdade. E aí hoje, então, a gente está com G. Mendes. Gente, ele tem tanto para nos contar. Será? Do processo criativo dele. E assim, a gente está na vida como ela é, né? Então, portanto, a gente está aqui numa cafeteria em Três Coroas que se chama Qualidoce, né? E talvez, assim, tenha alguns sons, né, Gê? Tomando, ó. Aqui tem também, ó. A gente está aqui bebericando, né? Isso aí. Bebericando um cappuccino, exatamente. Então, talvez tenha alguns sons que vão acontecer, porque a gente está aqui na rua, na vida como ela é, né? Porque o propósito também desse canal é poder levar isso e dizer para as pessoas, e mostrar para as pessoas que está tudo bem. Exato. A vida é assim, está tudo certo. Às vezes a gente nem sempre está no silêncio, né, Gê? Exato. Então, a gente tem que aprender a conviver com os ruídos, exato, né, da existência. Mas, Gê, seja bem-vindo ao nosso canal, né? Fico muito feliz da gente estar conseguindo estar aqui hoje conversando, e eu gostaria que tu pudesse compartilhar com as pessoas, que eu não disse que ele faz ainda, né? Que ele vai mostrar pra gente o que ele faz. Você quer? Eu vou mostrar os presentes, né? Que eu trouxe para ti. Então, assim, gente, sejam bem-vindos, né? Acho que a gente tem muito para conversar, né, Paty? Principalmente depois de tanto tempo, tantos anos, né? Esperando esse encontro, esperando essa oportunidade. Então, eu espero que a galera que esteja nos assistindo, né, curta. A gente tem bastante coisa para conversar mesmo, né? Como você disse. Tá brincando, tá brincando. Então, assim, já que você quer que eu comece, então, mostrando, né, o seu quadrinista ilustrador, né? Então, vou mostrar primeiro, fazer meu merchanzinho, aqui os marca-páginas. Ai, que maravilha, adoro! Esse quadrinho foi um quadrinho onde eu trabalhei um pouco da minha história, né? Aqui na cidade. Eu vim para cá, eu sou mineiro, radicado no Sul, vim para cá em 2004. Olha, né? Só. Morei em Igrejinha, morei em outras cidades, mas morei mais tempo aqui em Três Coroas, né? Uma cidade que me acolheu, tenho muitos amigos, né? Até hoje, desde desse meu primeiro ano que eu vim para cá. E aí, com a vinda, né, da primeira Lei Aldir Blanc, esse programa do governo federal, né? Onde a gente tem acesso, né, a uma verba, né, federal, distribuída pelos estados, né, e municípios, onde a gente possa executar, né, pôde executar, né, nossas obras artísticas, não só na literatura, mas teve música também, né, vários setores, né, que foram abraçados. Então, assim, Incríveis Aventuras, eu conto um pouco da minha história aqui no Sul, né, como foi o mineiro chegar aqui no Sul, numa cultura, eu sempre brinco com os meus amigos, né, que foi um universo, né, totalmente diferente, né. Completamente, né, meu Deus. Obviamente que no nosso país, né, a gente tem essa proporção continental, né, não só de área, mas enfim, cultural, né, e tudo mais. Então, quando eu vim para o Sul, sem conhecer praticamente nada, foi um baque, né, total, cultural, assim, né, de costumes, enfim. Só que, assim, eu sempre brinco, eu tenho muita sorte, assim, né, das pessoas que apareceram e ainda aparecem, né, na minha vida. Então, fui muito bem acolhido, né, foi uma cidade que me trouxe muitas coisas boas, um aprendizado muito grande. Então, no quadrinho eu quis mostrar um pouco isso, né, que são histórias curtinhas, aonde eu brinco, né, em alguns momentos com situações que eu vivi nessa questão cultural, né, de embate cultural, como se chamar as coisas. Então, por exemplo, para mim comer rabanete, demorou muito tempo para mim comer rabanete, porque eu achava, meu Deus, que é isso, tá podre esse trem. Então, assim, mas depois gostei, hoje como, né, gosto. Então eu brinco um pouquinho, e uma coisa que eu acho muito legal, que eu vi você folheando antes, que eu queria salientar, que chega um momento onde eu entrego para o leitor, né, ou leitora, o livro e convido ele também, né, a escrever a sua incrível história.
né? Que não precisa ser aqui em Três Coroas, né? Pode ser em qualquer lugar, porque às vezes a gente não para pensar o quanto na nossa rua, no nosso quarteirão, existem histórias maravilhosas para serem contadas. Nós vivenciamos, né, várias histórias maravilhosas. Então, eu sempre falo quando alguém me pergunta, mas eu tenho que ter ido a Três Coroas para escrever algo, desenhar algo, eu tenho que... Não. Tipo assim, a sua história acontece na sua casa, com seus familiares, na sua rua. Então eu tenho 8 páginas, né, onde eu convido o leitor a também contar a sua história, seja com texto, com desenho, em quadrinho, como ele quiser, né? Não, e vocês imaginem, o G já tinha captado, né? Porque eu abri e olhei, olha aqui, ó, essa parte aqui, né, que o G fala, eu adoro isso. Eu adoro interagir, né? É legal, então, né? assim, nos livros também que eu escrevo, eu provoco isso. Eu tento fazer esse olhar, assim, para as pessoas interagirem. Adorei. Pode deixar, eu vou fazer e depois eu te mostrar. Quero ver. Ó, galera, esse som testemunha, hein? Ela vai postar depois aí. Pois então, pode ser que eu edite, quem sabe eu edito aqui, corta essa parte. Não pode. Vou falar no final do vídeo, inclusive, para lembrar. Tá bem, né? Tá certo. Não, eu vou mostrar, porque eu adoro isso. Legal. Porque um livro é para interação, é para ver aquilo que se produz, exato, né? Através, por exemplo, de algo que eu acho fantástico, que são os quadrinhos que convoca uma outra percepção de mundo, né? Então, as histórias contadas nos quadrinhos, elas suscitam uma imaginação que é muito interessante, né? Quem ainda não leu quadrinhos tem que ler, né? Eu sou da era dos gibis, né? Eu lia muito gibi. Aí eu vou confessar uma coisa. Zé Carioca. Pô, essa era demais. Eu gostava de Zé Carioca, Chico Bento, as melhores. Isso mesmo. Li algumas coisas da Mônica, mas tinha um outro que era aquele do bonezinho. Recruta Zero. Não, Recruta Zero. Esse eu lia muito. Minha avó tinha bastante, lia bastante também. E vou confessar, de vez em quando eu vou assim numa livraria, uma revistaria, eu vou lá ver o que tem de quadrinhos, né? Retomei esse hábito, isso é bem recente, inclusive, Gê. É bem recente, de retomar, de querer ler algumas histórias, né? Em quadrinhos, eu acho que até eu acabei comprando uma revista em quadrinhos que, na verdade, da Mônica, há uns 3 anos. Foi ali que eu acho que começou. Eu comprei aquele e agora, nos últimos tempos, nesses últimos 6 meses, eu tenho ido e tenho buscado assim, o que tem uma história interessante, enfim. Porque eu acho que é isso, né? São outros recortes, outras possibilidades de imaginação, de percepção, né? Então, os livros, como qualquer outra forma de arte, têm esse poder, né? E eu acho muito, muito incrível, assim, muito lindo. Eu sempre, essa questão de colocar no meio desse projeto em especial, né? Essa abertura do leitor interagir, é uma coisa, como você estava falando, Paty, minha também. De instigar as pessoas na leitura, no consumo ali, né? Da minha arte, fazer a provocação. É um quadrinho, porque eu cresci, né? Eu cresci numa família um pouco ignorante nesse sentido artístico, né? Aonde o quadrinho é um escape. Sim, ele pode ser um escape, mas ele é informativo, ele é questionador, ele tem, né? O quadrinho não é só a Turma da Mônica, Tio Patinhas, né? A gente hoje, no nosso mundo, né? Com o advento da internet, principalmente, hoje, na minha época, entregar a idade agora, a gente não tinha internet, a gente tinha que fazer o fanzine ali, às vezes à mão, fazendo xerox, e ir para evento, ir para outros tipos de evento de música e coisa assim, para você poder vender 25 centavos, 50 centavos o seu fanzine ali na porta dos eventos. Então, assim,
E era aquilo, você tinha que ir nesses eventos para conhecer pessoa que gostava da mesma coisa que você, porque na escola nós não podia falar que curtia quadrinhos, pô, quadrinho, que isso, da gibi, não. Era futebol, correr atrás das meninas, não tinha esse hábito, né, pelo menos no meu bairro, enfim, na minha escola. Então os quadrinhos sempre teve um pouco de preconceito também, né, de uma arte menor. Mas hoje, por exemplo, a minha última leitura foi uma adaptação em quadrinhos de um artista que eu gosto muito, Benjamin Flau, aonde eles fizeram a adaptação daquele livro A Vida Secreta das Árvores, que é de um autor alemão, biólogo, se eu não me engano, não vou lembrar o nome dele. Mas é um livro que é best-seller, né? Já a Vida Secreta das Árvores, e eles fizeram a adaptação em quadrinhos. É um livro de, eu acho, quase 300 páginas. Assim, para vocês que estão nos assistindo, né, e para quem curte quadrinhos, pode achar assim, é aquele quadrinho jornalístico, né, não é legal, aquela coisa maçante. Pelo contrário. Não, né, claro que as ilustrações do Benjamin são maravilhosas, são em aquarela, sabe, pincel e aquarela, né, a técnica tradicional, não tem nada digital. Então, assim, é um desbunde, é um negócio maravilhoso. E sim, ele é jornalístico, informativo, mas sabe que trem gostoso que você vai lendo assim, quando você vê, é tanto que eu demorei 3 dias para terminar. Por quê? Porque eu lia e ele é das estações, né? Como se fosse, né, primavera, outono, inverno, verão. Eu não quero terminar esse livro, sabe aquela sensação gostosa? Tipo, eu não quero terminar, tá tão bom, eu quero terminar, eu quero continuar lendo, só que eu sei que vai acabar, só aquelas páginas, é um volume único, então você vai demorando, sabe? Isso aconteceu comigo agora. Então, assim, é um quadrinho totalmente diferente, um estilo totalmente diferente, e é maravilhoso, e traz essa reflexão, né? É um livro lindo. Então, eu tento, né, sempre trazer isso, porque eu acho que essa interação, esse questionar, nós estava falando em off, esse questionar, eu estava pensando, né, sobre isso, a gente que tem teve a possibilidade na nossa vida de entender essa busca, sentir prazer nessa busca, a gente tem que passar essa palavra para as outras pessoas, trocar ideias sobre isso. Sentir isso, o que você sentiu? Porque isso é a vida, né? Isso é, para mim, é o verdadeiro sentido. A gente aprender em comunidade, em conjunto, poder questionar, né? Que a aprendizagem, ela não é somente um ato solitário, né? Ela acontece na inter-relação. Que inter-relação? Relação com as pessoas, inter-relação com as imagens, com os sons, né? Interação por onde a gente transita. Então, a aprendizagem se dá num processo de interação. Não é um ato solitário. Olha, nunca tinha falado sobre isso, gente. Por isso que essa entrevista chega a acontecer agora, ia ser maravilhosa. Gente, nunca tinha falado sobre isso, porque realmente, assim, esse aprender, ele é um ato, quando a gente está estudando, é intermediação do que a gente está assistindo, do que a gente está lendo, né? Então, isso não é um ato solitário, né? É um ato interativo. E, portanto, quando a gente se dá conta disso, a possibilidade da gente estar amadurecendo, crescendo, né? Fazendo pulsar a vida, né? Eu acho que isso, assim, é essencial, e eu acho que quando tu traz essa preocupação, esse estímulo à reflexão, que é uma grande aproximação do nosso trabalho, assim, é justamente para a gente sair dessa robotização da vida, né? Da gente poder olhar que tem milhões de coisas que são possíveis na existência. Não é só de um jeito assim, assado, assim. Não. Existem diferentes possibilidades. Qual a possibilidade que naquele momento a gente vai absorver? Exato. Enfim, acho que tem muita coisa por aí, né? E aí, então, Paty, você me permite falar sobre mais um projeto que eu trouxe para ti também, que esse também foi um projeto
que foi financiado com uma lei federal, que é a Lei Paulo Aham, Gustavo, né, aham. que nós somos contemplados, o município foi contemplado no ano passado. E aí eu lancei o Mácula Real, né, que com a vivência, né, eu quis trazer, é o meu primeiro quadrinho mudo, inclusive, ele não tem falas, né, Olha. subjetivo. Então, assim, é um quadrinho que, quando eu estava escrevendo o projeto, eu ia falar sobre uma coisa. E numa epifania de uma noite, eu pensei assim, não, pandemia. E, infelizmente, né, a enchente no ano passado. Estava muito em cima da hora, mas eu pensei assim, eu preciso falar sobre isso. Daí volta no que nós estávamos falando antes da questão da arte ser transformadora e a gente poder, né, uma forma de se comunicar também. Então, o que acontece? É um quadrinho aonde uma sociedade desesperada acredita num crápula e coloca ele no poder. E, enfim, acho que eu não preciso, né? Porque eu tenho certeza que os seus espectadores e Sim, seguidores, eles conseguem entender do que eu estou falando. gente, é E com fantástico. isso, junto a isso, uma história de vingança, né? Passando de plano de fundo, uma história de vingança que no final a gente tem toda uma ligação entre os personagens dessa história. Mas eu gostaria de falar do porquê do mudo, né? As pessoas às vezes acham estranho, no mudo, não tem balão. Por quê? Porque justamente eu gostaria também de fazer que o leitor, que o leitor tivesse a percepção, o que está acontecendo aqui? Se questionar como eu vejo isso, como eu vejo Aham. essa ação, essa dinâmica, né? Mas por que essa personagem aparece aqui e some, não aparece mais? Mas ela aparece lá no final. Mas aonde que eles estão? Eu sim gostaria muito, para mim a pandemia me tocou de uma forma não só porque fui contaminado, mas as pessoas que eu perdi, as pessoas que eu quase perdi, a percepção, né, a nova percepção de mundo que estamos vivendo, foi muito marcante para mim, né, marcante mesmo assim. E quando eu tive essa epifania que eu comentei antes de mudar, eu fiquei muito seguro porque eu sabia que ia dar certo, porque eu precisava falar sobre isso, eu precisava falar sobre Uhum. relação, Uhum. eu precisava falar sobre como nós, seres humanos, a gente toma decisões erradas, que é normal da nossa Uhum. consciência. A gente não Uhum. tem a razão, a certeza de tudo a todo momento. Então, em alguns momentos, a gente vai tomar decisões erradas. Mas, assim, o nosso poder de voltar atrás, de humildade, como vai ser? Uhum. Então, o Mácula fala um pouco disso, é um trabalho que eu me orgulho também Uau. muito, né? Fantástico, gente, fantástico, tá? Eu tô aqui tentando me controlar, Gê, porque assim, aí eu vou observando, né? E aí eu já vou, né? Sim, fazendo um processo reflexivo, assim, tem coisas que são nos detalhes, né? Às vezes a gente olha o geral e às vezes o nosso olhar vai para algo que é muito pontual, assim, né? E, e que é isso? É que o que vai permeando dentro da gente sobre aquilo que a gente está enxergando, assim, né? E a sensação de, diante. Eu imagino que deva ser bem difícil fazer isso, né, Gê? Porque, assim, é um trabalho belíssimo, belíssimo. Convido vocês a acionarem o G, Uhum. né? A conhecer, a tocar nisso, a se apropriar disso, porque, assim, ó, eu acho que até eu já vi algum quadrinho Fala. mas sem fala, Sem mas fala. assim, ó, é uma, acho que se eu vi foi uma vez, que assim, ano passado veio na minha memória, Uhum. né? Mas eu vou também olhar com muito carinho, porque é isso, é despertar, é uma outra forma de linguagem, de percepção, mas para fazer isso aqui desse jeito, tu acaba escrevendo uma história. Tu tem um Muito. roteiro que aí vai Gente, fazer quadrinhos é a arte mais louca, mais difícil e mais prazerosa que existe no ramo literário. Não, né? Porque tem gente que fala que quadrinhos, realmente, quadrinhos é uma literatura. Mas, enfim, dentro da leitura, da escrita, né, tudo mais. Por quê?
Os quadrinhos, além da pesquisa, além do roteiro, pensa, eu sou figurinista, eu sou iluminador, eu sou chefe de casting. Fazer quadrinhos é difícil demais, gente. Às vezes eu fico pensando, não, por que eu não volto jogar futebol, porque eu não volto para dentro de uma fábrica. É muito difícil. Mas o que acontece? Antes eu ia até te voltar um pouquinho, né? Que você começou a falar, né? Me questionar sobre a produção. Eu estava falando isso ontem para um amigo também. Eu me sinto vivo hoje. Eu me sinto vivo hoje, muito mais vivo. Sou muito grato ao setor calçadista. É o setor calçadista que me fez expandir o meu conhecimento, meu acesso a muitas coisas, pessoas, saber me relacionar, a responsabilidade de ser um diretor criativo, isso tudo o setor calçadista me deu. Mas é o setor também que é uma relação de amor e ódio, porque ele é misógino, ele é machista, ele é xenofóbico, ele é tudo de ruim, ele também é. Então, assim, é esse amor e ódio. Mas, né, como a minha querida mãe e uma parte da minha família me ensinou, a gente tem que ser humilde. Então, eu sou grato, muito. Viajei o Brasil inteiro através, óbvio, do meu dom para desenvolver produto, mas também de, né, empresas acreditarem nesse meu dom. Mas é muito difícil me ver de novo nesse setor, né? Mesmo quando eu tenho essas crises no meio que eu tô ali, e aí eu tô fazendo e, nossa, eu faço uma página. Aí, não, mas essa dinâmica, o leitor vai ser difícil, porque o quadro tá assim, tá assado, por quê? Legal tocar nesse ponto, que os quadrinhos, justamente para informar as pessoas, que o quadrinho, sarjeta, quadro, dinâmica, narrativa, ele é uma arte muito ampla. Você tem que ter vários conhecimentos de câmera, de ângulo, enfim. Então é um estudo que ele é contínuo, né? Hoje eu sou arte educador também Gramado, atendo aqui também, Três Coroas agora, inclusive na próxima semana, né? Eu consegui, junto à Secretaria de Educação e de Cultura, um espaço aqui na cidade, a gente vai ter, né, oficinas de quadrinho para a galera da rede municipal, né? Infelizmente a gente tem poucas vagas, né? Mas vai ser um laboratório, justamente para a gente manter, porque nessa minha caminhada aqui, na cidade, na região, nós temos talentos latentes aqui. Em 2021, nós desenvolvemos um trabalho nas escolas aqui, durante a feira literária, que foi a visitação, né, nas escolas, e ali eu tive a certeza, Paty, que aqui, principalmente voltado para o quadrinho, para a literatura em si, no geral, nós temos talentos latentes na região, latentes, que só precisam de alguém, de uma oportunidade. Isso. E eu brinco, né, no meu caso, de um lápis e de uma folha. Borracha, lápis e folha. Só precisa de borracha, lápis e folha. A gente vê muito isso, né? É uma região que produz muito na arte. A gente tem várias escritoras, escritores, o pessoal da música, né? Eu acho que assim é uma teatro. A gente tem uma grande possibilidade aqui, e a gente percebe isso pelo próprio coletivo de escritores e artistas aqui da região, do quanto temos, né? E do quanto, se a gente estimular, isso vai frutificar, né? Porque às vezes tu vê ali um adolescente, uma criança, que muitas vezes sai um pouco do convencional da aprendizagem, muitas vezes a gente não sabe o que fazer com ele. E muitas vezes a gente tem, a arte traz esse pulsar, né? E eu venho já muito, de um tempo para cá, mais ainda, fazendo essa reflexão com as pessoas sobre a arte como promoção da vida, saúde mental e espiritualidade. Eu acredito muito que se a gente tiver mais arte, a gente promove uma sociedade mais saudável. É utópico? Sim, completamente utópico. Mas o que seria de nós sem utopia? Tem que ter utopia. E a gente tem que criar espaços para poder estar falando sobre isso, oportunizando para as pessoas oficinas, né? Em diferentes estados. E as escolas é um campo, porque ali, e se a gente cuida das crianças, cuida dos adolescentes, a gente está cuidando da nossa sociedade, do nosso futuro,
né? E para isso a gente precisa, na verdade, entender que ali dentro da escola é um campo, mas eu tenho que trabalhar as famílias também, eu tenho que trabalhar, Em né, conjunto, sempre. para poder entender isso, que isso é importante, a criatividade, né, a expansão de consciência, né, o desabrochar de potencialidades que estão ali latentes e que muitas vezes se não encontra alguém que observa, e eu me recordo de vários professores, professoras que instigam isso, que saem daquilo do comum, do cotidiano, de simplesmente transmitir uma informação, transmitir um conhecimento que a gente deveria já ter superado, mas ainda está no nosso cotidiano, né, gente? Então é muito legal tu poder estar fazendo, tendo essa oportunidade de fazer isso, né? Talvez quando for ao ar a nossa conversa já tenha acontecido as oficinas, né? Mas é essencial quem está aí, né, nos acompanhando, de levar isso, né? Porque é algo que também os adolescentes gostam muito, né? Eu vou compartilhar contigo um momento, né? Que nós estávamos, então, indo para a apresentação e a gente teve contato com o material que um aluno de uma escola aqui chamada Águas Brancas produziu. E a professora veio para mim e falou assim: olha só, G, a gente está muito feliz porque essa aluna aqui, ela fez esse desenho e todo mundo achou meio estranho, mas aí conversando com ela, a gente junto com a família conseguiu ver o porquê que ela então fez esse desenho. Qual que era o desenho? Um personagem e todos se afastando dela e ela ficando triste, que era uma produção de uma página de quadrinhos relacionada ao meu projeto. E aí todo mundo ficou meio sem entender, porque eles acharam aquilo, né? Como assim, meio triste, né? Aquela arte. E aí foram ver, na verdade, o que acontece. A família ia viajar. E a menina estava estudando há X anos aqui. Então, ou seja, e as notas delas tinham abaixado no segundo semestre, na escola, né? Depois das férias, das voltas das férias. E as notas dela tinham abaixado, enfim, e eles estavam sem saber o quê. Daí, através do desenho, da página que ela produziu, ela conseguiu não só no desenho, né, no quadrinho mostrar aquilo, mas depois no questionar da escola e da família, ela então, né, foi identificado o que era. Como ela ficou sabendo que a família ia se mudar da cidade, ela entrou para dentro do seu mundo e não abriu a porta para ninguém. Com a ação da escola junto ao meu quadrinho e a produção com os alunos, ela conseguiu se, né, externalizar o que estava sentindo, todo mundo identificou e no fim das contas a menina estava leve, saudável, porque, né, então conseguiram abordar o assunto e explicar melhor. Isso aí para mim não tem preço. Se eu pudesse que as pessoas tivessem contato com essas histórias e minha conta bancária aumentasse a ponto que eu pudesse pagar a conta de água, luz, com isso, eu ia dar um jeito. Porque, né, a gente está dentro de uma sociedade capitalista, a gente precisa do dinheiro, mas esses momentos que me fazem ver que ele não é o centro. Ele é uma consequência, ele não é o objetivo. O meu objetivo é esse daí que eu acabei de contar para você e para vocês. Agora, o dinheiro, ele é consequência. Ele é a consequência. Mas é bem isso que você está dizendo, né? Acho que todos nós, quem vive de arte, a gente não vive da arte, na verdade. Quem vive de arte não vive de arte. Boa parte, né? A gente tem aí pessoas que já conseguiram fazer isso, enfim. Mas a gente muitas vezes tem que trabalhar em outras coisas, né? Mas o que a gente quer é exatamente promover isso, ser um facilitador de processo. Quando eu também olho para a minha escrita, para o próprio canal, eu me sinto muito uma facilitadora. É isso que eu quero fazer, é isso que eu gosto de fazer, né? É provocar as pessoas para poder falar daquilo que angustia, daquilo que está sendo um motivo de tristeza, né? De mal-estar, né? Enfim. E tu traz um exemplo que é muito rico, porque assim, ela conseguiu.
É que a minha cabeça fica dando giro, né? Eu tenho que, às vezes, silenciar, baixar um pouco a rotação. Você é igual eu sou assim também, E quando é minha assim, rotação e vocês? pô, Eu todo fico com mundo uma é assim. rotação A pessoa acelerada. hoje, em 2025, vivendo nesse país, que fala que tá com foco, meu Deus, Tá então brincando. é herdeiro. Não, Por favor, não né? tem como. Mas assim, a gente com a arte trabalha numa instância que é antes da palavra. Muitas vezes, até mesmo uma escrita, que ela é terapêutica, eu tenho trabalhado muito na questão terapêutica, assim, da escrita, mas num primeiro momento ela é terapêutica, depois a gente pode até reorganizar aquele texto para tornar aquilo diferente para uma produção, enfim. A mesma coisa, mas ela, e aí tem uma elaboração daquilo que está ali escrito. Mas o primeiro ensejo, ele passa por uma via que é do emocional, que é a mesma coisa. Quando eu estou desenhando, quando eu estou primeiro, muitas vezes não tenho ainda uma elaboração, eu simplesmente estou canalizando algo que a minha perfeição, o meu interno está colocando para fora, né? Então, vai ser através de um desenho mais elaborado, menos elaborado. Muitas vezes a gente nem tem a consciência do que a gente está fazendo, mas a gente está colocando para fora. Depois pode ter um momento de elaboração. Por exemplo, teve uma sacada interessante da professora, da família, né? Claro que muitas vezes o que a gente já vê, né? Num primeiro momento, vê alguma coisa, um desenho assim, ou uma escrita assada, opa, tem algum problema, né? Geralmente, inclusive, tem que ir para a saúde mental, tem que fazer uma avaliação psicológica. Quem está assistindo e vindo não é só escutando, está vendo a minha cara. Porque a gente adora também encontrar um problemão onde não é um problemão, é uma situação de vida, do cotidiano, e que se a gente dá voz, como essa professora, que encontrou em ti, que trouxe para tu poder apoiar nisso, né, a própria família, essa adolescente conseguiu traduzir. Talvez nem ela tivesse, naquele momento, muita consciência do que ela estava fazendo. Ela estava simplesmente expressando algo que era do mal-estar dela. E que conseguiu encontrar um eco fora para que ela ressignificasse aquela situação. Né? E eu acho que essa potência da arte, ela é fenomenal, gente. Fenomenal, né? Então, por isso que eu muitas vezes eu digo que se a gente tivesse mais arte, a gente teria uma sociedade mais resiliente, né? Que trabalharia melhor com o seu sofrimento, que descobriria mais encantamento, que é mais criativa, mais potente, né? Enfim. Mas aí entra, né, Paty, uma coisa que a gente estava falando também em off. Esse acesso dessa reflexão vai fazer vir o questionamento. Uhum. E o meio em que a nossa sociedade hoje se criou e está posto, né, como ela é organizada, muitas aspas agora, como ela é organizada, ela quer o questionamento constante. Ela está preparada para o questionamento constante? Difícil. Então, pegando o ensejo nessa nossa fala, e, enfim, para o último trabalho que eu trouxe também, o Incríveis Aventuras, falando sobre questionamento, eu fiz em homenagem à minha mãe, né, Dona Maria das Graças, que nos deixou em 2020, no início ali da pandemia, né? Minha mãe teve alguns problemas de saúde, enfim, ficou internada durante o tempo, faleceu. Então, no final do quadrinho, né, eu faço tenho um diálogo com ela, e foi para ela, né? E Triunfo, que eu vou falar... Nesse ou nesse aqui? Naquele lá, o Incríveis Aventuras. E o Triunfo, que eu lancei no ano passado também, eu ia inclusive lançar em Belo Horizonte, no Festival Internacional de Quadrinhos, como artista convidado, no FIC, né? Que ia acontecer, mas ele foi em maio,
infelizmente, né, nosso aeroporto fechado. Na verdade, Sim. eu até poderia ter ido para Caxias, mas depois de ficar 15 dias, mais de 15 dias, ajudando, né, toda a comunidade da cidade, vizinhos também, né, de município, estando de frente, né, com toda a destruição, eu não tinha cabeça, né, para poder viajar, Claro, né, claro. vivenciar um sonho que é estar na minha terra, lançando um quadrinho, né, que fala sobre as minhas experiências, assim, e, né, ter vivido o que eu vivi. Então, eu lancei aqui então no fim do ano na Feira do Livro de Porto Alegre. E Triunfo, ele fala muito, é um formato maior, agora você vai ter que segurar meio longe, ó. Triunfo, ele fala sobre a história de 4 amigos, reencontros, e eu costumo brincar. Eu lancei também na CCXP, maior evento de cultura pop, né, da América Latina, em São Legal. Paulo, no ano passado. E eu falava a seguinte sinopse para quem chegava na mesa. Assim, é uma história de amizade, superação e perdão. Junto isso tudo, um robô feito de restos de lixo, mixando e fazendo a trilha sonora dessa história. Então, assim, é um trabalho que eu me orgulho muito, né? Onde é uma aventura, né? Que se passa numa cidade fictícia, né, do nosso Brasil. E, enfim, fala sobre sonho, fala sobre, né, mundos paralelos, enfim. Só que esse trabalho foi um diálogo, ele demorou 3 anos para ficar pronto. Ele não foi, né, produzido com nenhum edital, foi com verba, né, iniciativa própria. E ele demorou 3 anos porque foi bem no meio, né, do nosso último governo, início de pandemia. Então, assim, o roteiro mudou muito no decorrer desses 3 anos, mas uma coisa que o caminho, né, que ele foi justamente para esse diálogo com meu pai, né? Meu pai, eu conheci ele, né, minha primeira lembrança dele com 7 anos, porque, né, ele se separou da minha mãe, eu era muito novinho. E depois disso a gente teve um contato sempre uma vez por ano, a cada 2 anos, né? Ele era do ramo da construção civil, então a gente se via pouco. Mas em 2004, que eu estava falando que eu vim para o Sul, eu vim por causa dele, né? Só que a gente teve, né, muita dificuldade na nossa relação, porque como a gente nunca passou muito tempo juntos, mais que 3 horas, 4 horas, viver junto é diferente. Então, assim, ao mesmo tempo que durante alguns meses eu queria muito ter crescido com ele, porque ele era uma pessoa muito, se mostrava ser uma pessoa muito legal, o segundo semestre foi um inferno na Terra, né? Eu queria quase matar o velho. Então, assim, meu Deus, né, esse pai. E no meio dessa produção, 2 pessoas me fizeram repensar essa relação com o meu pai, né? E me fizeram pensar sobre a importância dele na minha vida. Ele não foi só um doador de espermatozoide, né? Tem toda a essência e várias outras coisas. E como eu disse, esses meses legais que eu tive com ele aqui no Sul, ele me ensinou muito. Então, no meio da produção, eu voltei a falar com meu pai, né? Meu pai hoje mora no Maranhão, né? Está em outro casamento, tem uma filhinha maravilhosa. E a gente hoje se relaciona muito bem, né? Eu consegui entender e ressignificar todo esse nosso histórico e pensar hoje como pai também, né, o que eu quero passar para o Benício, meu filho maravilhoso. Beijo, Benício, você é lindo. E o que eu quero para ele, né? Sem demagogia nenhuma, o que eu quero, como eu quero que a minha relação seja com meu filho, né? Infelizmente a gente não mora juntos, né? Mas os momentos que a gente tem juntos, como eu faço para que eles sejam realmente significativos, tanto para mim quanto para ele. Então, hoje, voltar a ter o diálogo com meu pai é muito importante na minha construção. E estamos muito bem hoje, né? Bacana. E aí, vou aproveitar então, né? Eu acho, não sei se a gente está chegando no final, mas aproveitar para dizer então que já fiz um livro para minha mãe, fiz um livro para o meu pai, e agora meu próximo lançamento, que é também, né, do segundo ano de Leodir Blanc, vai ser Ciclos, que eu vou estar lançando esse ano também, possivelmente em setembro, na Bienal de Curitiba. Vamos estar juntos lá, então? Olha que legal. Eu tô contando em primeira mão isso. Eu não tinha falado isso ainda em lugar nenhum. Coisa boa, puxei. Sem saber também, quando eu já sabia.
Mas enfim, eu tô em pré-produção agora e vai se chamar Ciclos, e aí já vai ser um diálogo com o Benício, né? Que bacana. Um diálogo de pai e filho, aonde assim, não, como é que eu falei diálogo, mas eu acho que eu não posso usar. Na verdade, essa palavra, acho que o melhor seria a vivência juntos, né? Então, assim, claro, de forma fictícia, vai ser uma sociedade futurista, né? Mas ele está em pré-produção, vou lançar esse ano, né? Com incentivo também da Léo Aldir Blanc, eu sigo o terceiro ano, né? Vai pro terceiro ano, segundo ano, desculpa. Então, estou bem ansioso, porque está ficando bem legal. E como eu disse antes, né? A vida de quadrinista é fogo, porque ao mesmo tempo que eu estou fazendo esse projeto, eu estou fazendo um outro projeto também, que é um outro quadrinho que eu vou lançar esse ano também, né? Que em 2021 a gente lançou junto à editora que temos, que é uma editora futurista de São Paulo, né? Que eu sou ilustrador, né, deles, a gente já fez vários projetos juntos. A gente lançou uma ficção científica em 2021 chamada Ancestral. Muito maravilhoso esse projeto, do autor Israel Neto. E a gente agora ele está expandindo o universo. Então a gente vai ter esse quadrinho e o segundo volume do livro também, possivelmente no ano que vem. Então, assim, tá muito legal, eu tô produzindo tudo junto. Então, assim, tá... é uma corrida, loucura, né? É uma loucura. Essa vida de quadrinista. Mas é muito bacana, né, Gê? Assim, eu acho que é isso. A gente tem energia, a gente vai se organizando, né? A gente vai se cuidando, né? Mas é isso é vida. Isso dá um prazer tremendo, né? Então a gente tem que fazer mesmo. Claro que isso é individual, né? Essa questão do prazer. Porque, por exemplo, eu tenho certeza que devem ter pessoas que olham pra gente e falam assim, nossa, o que vocês estão lendo aí? Como que vocês, sabe? Não, por que vocês não estão jogando um vôlei, jogando um futebol? Por que vocês não estão jogando uma sinuca? As pessoas, né, têm essa coisa, devido, claro, né, à sua criação, sua base, sua, enfim, cultura. Mas eu posso dizer que eu acordo todo dia, hoje, assim, com aquele tesão gostoso de levantar, tomar meu banho, passar um perfume, ir dar aula, ou ir para minha mesa desenhar, sabe? É um trabalho solitário? Mas ao mesmo tempo, hoje, a gente, com o advento da tecnologia, você pode estar conversando com um amigo ali e fazendo, produzindo. Você pode ter pausas e falar com seu amigo que está em outro estado. Então, assim, tem formas hoje também da gente dar essa desopilada, da gente ficar bem. Então, hoje eu digo que assim, né, Paty, eu tô vivendo um sonho. Tô vivendo um sonho. Tipo, hoje o G de 7 anos, que fez o primeiro desenho lá com 7 anos, não, quero ser quadrinista. Eu ando com ele de mão dada todo dia. Que bacana. Quando eu acordo. Que bacana. E isso para mim hoje, nossa, é muito importante, assim, ter esse bem-estar na produção, no dia a dia, e também saber que o que eu estou fazendo, essa minha verdade que eu estou fazendo, com muita humildade, obviamente, ela é benéfica para a sociedade, não só para mim, mas para a sociedade. Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma, gente. Né? Eu também ando de mão dada com a minha menininha lá, 7, 8 anos, né? Ela, aliás, é muito inspiradora e sapeca, assim, ela tem um olhar, sabe, para a vida. É mesmo? Eu acho que, assim, é muito... Eu ando de mãos dadas, porque ela me ensina e me inspira muito, né? Principalmente quando eu estou naqueles momentos muito difíceis, né? Eu lembro sempre dela. E essa lembrança faz com que eu consiga transitar por aquele caminho um pouco mais leve, encontrando vários pares que ajudam a gente sempre, né? Seja um livro, seja uma palavra, uma conversa, um ombro. Enfim, um ombro, uma música, enfim, né? Gê, eu quero te agradecer imensamente pela tua generosidade de estar aqui compartilhando com a gente, né? Eu quero te desejar, assim, tudo de especial, né? Que tu continue, assim, tocando tantos corações, tantas mentes, com essa sabedoria que tu tem, né? E com algo, assim, que não é só um fazer, é um fazer muito mais macro, que tem uma transgeracionalidade, aí tem uma sabedoria ancestral, né? Que a gente acaba colocando também através daquilo que a gente produz. Então, acho que antes de finalizar, eu te convido
a falar sobre as tuas redes, né? Para que as pessoas também possam te acessar, né? Possam ter contato, né, com os seus livros, possam daqui um pouco te convidar para fazer algum trabalho também, Claro, né? Sempre, gente, artista sempre, independente né? está sempre aberta para Tá brincando, né? sempre, sempre. Paty, eu que te agradeço também pela paciência. A verdade são, acho que uns 2 anos já, né? Que a gente tentava esse encontro, ou mais. Mais. Então, Eu acho que lá em meados de... não me deixa com Talvez- vergonha agora. 5 anos, 6 anos. É, eu mas vou é ficar com vergonha meados de agora. 2021, eu acho, Gê. Porque a gente inicia o canal em 2020, final de 2020. 21, será a Foi pandemia? aí quando a gente se conheceu em algum lugar, que foi num processo literário também, que a gente acabou conhecendo. Essa é um pouco da minha memória, mas pode ser que não, porque a minha memória também às vezes me trai, enfim. Eu também, como bom mineiro, bebedor de cachaça, comedor de queijo, minha tá memória ótimo. tá meio falhando às vezes. Mas enfim, né, Paty, acho que vamos celebrar o presente. Isso. A gente Exatamente. estava falando sobre isso também em off, Isso, né? isso. Acho que então vamos celebrar o hoje, vamos celebrar o presente. Né? Eu acho que gostei muito de estar aqui, conversar contigo, legal, porque eu acho que é importante, né? Acho que não só porque a gente veio conversando em off, mas eu acho que sempre nos momentos que a gente se vê, sempre são momentos prazerosos. Parece que a gente se falava pouco, né? Sempre são momentos bons, então acho que a gente tem que aproveitar isso. Que antes também a gente estava falando, né? De como determinadas pessoas passam pela nossa vida e por mais que são poucos momentos, aqueles poucos momentos, se a gente dá atenção, eles são muito prazerosos. Eles são muito marcantes. Né? Então eu te agradeço pela paciência, né? Pela possibilidade também de a gente estar aqui hoje nesse horário, porque como eu te falei, tem compromisso de tarde, mas foi muito legal te agradecer então. E assim, minhas redes é gmendes30 no Instagram, quem quiser dar uma seguida lá, quem quiser dar uma olhada. Os meus projetos, né? Como eu sou um autor independente, então eu vendo por lá, eu vendo direto, só mandar um direct ali, a gente conversa. Tem promo também, faço promo, fazer um pacotão, porque tem outros projetos também. É Gmendes30 no Insta, daí eu tenho meu site também, que é Lápis Preto, e aí é onde eu faço outros trabalhos também, caricaturas, enfim, pinturas, etc. E eu acho que é isso, né? Fico muito agradecido mais uma vez pelo espaço. Espero que a galera, né, seus seguidores, a galera que vai assistir futuramente, goste do papo também. Eu acho que é importante a gente... Eu acho que uma coisa que eu sabia que ia ser bom esse papo, porque já te conhecendo um pouco, eu sabia que ia ser mais descontraído, que a gente ia poder, né, não precisar colocar máscara nenhuma e poder conversar abertamente sobre tudo, né, como a gente conversou, e a acolhida, né? Então, te agradecer também, muito obrigado por tudo. Legal. Gratidão, G. A gente vai deixar na descrição dessa conversa todas as redes, então, do G, né, para que vocês possam, então, passar lá, conversar. Deixe os seus comentários, a gente gosta de interagir com vocês aqui nos comentários, né? Isso é muito legal. Não, e principalmente para aqueles que só têm coragem de falar na mensagem ali, né? De mandar mensagem. Sim. Não gostei, achei uma porcaria, gostei, achei maravilhoso. É esses aí que a gente quer mesmo. A gente está aí para isso. Se a gente está falando de interação, né? Aqui é isso, a gente quer interagir. Exato. A gente quer escutar as pessoas, a gente quer poder falar sobre as coisas, né? E tá tudo bem, tá tudo certo. A gente também quer agradecer muito, né? Então, a Quali Doce, que é a nossa parceira da gravação hoje aqui em Três Coroas. Então, quem estiver passando por Três Coroas, também quiser vir aqui, olha, vou dizer para você, o cappuccino é maravilhoso, né? Foi maravilhoso, tomamos todo. Já foi. Não sobrou mais nada. Sobrou mais nada. Maravilhoso, né? Então, vale a pena conhecer, né? E eu fico muito feliz quando eu vou encontrando parceiros, né? E eu também posso levar esses parceiros para tantos outros lugares através aqui das nossas conversas. Legal. Então, pessoal, gratidão mais uma vez, Gê. Gratidão a vocês que nos acompanham, nos ajudam sempre. Mais uma vez lembro, né, vocês de curtirem, compartilharem. Quem está chegando pela primeira vez aqui, já se inscreva no canal, né? Nos ajude a difundir a arte por aí,
né? E que sejamos luz, paz, sabedoria, encantamento e até a próxima.